Oi, colegas, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou a Patrícia Sanguita, sou médica infectologista e médica com olhar ampliado pela saúde integrativa e pela saúde integral. Sou a fundadora do projeto e desenvolvedora do método Medicina da Saúde Integral e também ajudo profissionais da área médica, principalmente de outras áreas profissionais de saúde, a viverem do seu amor por essa medicina integrativa. Então, hoje a gente vai trazer um assunto um pouquinho mais científico, né? Eu vou aprofundar um pouco, mas ao mesmo tempo não tem como aprofundar demais em uma aula aqui no YouTube. Então, a gente vai falar sobre a pineal, essa glândula que liga o céu e a terra, e a melatonina, esse hormônio tão intenso, tão cheio de grandes promessas e ao mesmo tempo com tantas divergências em relação ao seu uso sintético, ao seu uso artificial, né, ou não, tá certo? Então a gente vai falar aqui hoje sobre isso, sobre pineal, sobre sono, sobre melatonina, sobre ligação céu e terra e tudo isso. Fica aqui para você nos acompanhar. Bom, a glândula pineal, né? Hoje tem muita gente falando sobre isso, mas ela ainda é para nós um mistério. Vocês já viram aquelas antigas, aqueles desenhos egípcios antigos que tem aquele formato de uma pinha, né? Esse formato de uma pinha que é colocado bem no meio da cabeça de uma pessoa. Dentro daqueles desenhos egípcios, eles falam que é o terceiro olho ou que seria a glândula pineal, que os egípcios e babilônicos antigos, eles já tinham fascínio por estudar essa glândula que teoricamente conectaria o mundo físico e o mundo espiritual. René Descartes também fala isso, né? Ele coloca a pineal como a sede da alma. Ele fala que ele é o assento da alma, que é essa pequena glândula de mais ou menos 122 milímetros, ela que parece um grãozinho de arroz cozido e tem um formato de uma pinha e é localizado bem no centro da nossa cabeça, que ele seria o assento da nossa alma, que ele seria realmente um lugar de conexão entre o nosso corpo e o plano espiritual. Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. No entanto, vamos começar falando sobre o mistério dessa glândula, né? A glândula pineal ou a epífise é uma glândula que regula o ciclo circadiano, ou seja, ela regula o sono e a vigília, o dormir e o acordar. E esse ciclo circadiano, ele é regulado a partir da luz solar ou de alguma luz artificial que remeta à luz solar. Tanto é que existem estudos que foram feitos mais no século passado, com uma pesquisadora que trabalhava justamente com essa pesquisa da cronobiologia, em que ela se trancou dentro de uma caverna, né, onde não tinha luz, para que ela pudesse se estudar em relação aos seus ciclos. E apresentou ali percepção de como havia uma desregulação de todo o funcionamento do seu corpo a partir do momento em que ela não tinha a percepção da visão da luz lá fora, né? Então, eu não estou lembrando certinho detalhes desse estudo, mas eu me lembro de ter lido quando eu comecei a estudar um pouco sobre cronobiologia. E a primeira vez que eu comecei a estudar esse assunto foi justamente quando eu trabalhava intensamente com mulheres com ansiedade, porque dentro dos distúrbios da ansiedade, o sono é um deles, né? E não só o sono, essa desregulação metabólica que acontece a partir da desregulação dos nossos neurotransmissores. Então, eu me lembro que eu fui estudar os ciclos, os ritmos, porque os ritmos fazem parte de tudo. Dentro da antroposofia, dentro da medicina antroposófica, que eu tenho também uma adoração e uma veneração de achar que faz muito sentido, existem também todo o trabalho com os ritmos, né? Com os ritmos, inclusive, externos a nós e internos a nós. O ritmo das estações do ano, o ritmo do dia e da noite, da lua. Então, tudo isso influencia o nosso próprio ritmo interno. E quem regula toda essa percepção do ritmo lá fora e do ritmo interno é a nossa glândula pineal. Então, são detalhes que talvez a gente não saiba ou a gente não... Como é que eu vou dizer? Não é que não saiba, a gente não dê a importância adequada, né? Então, assim, todas as pessoas que sofrem com insônia, há muitos anos sofrem muito. E a avaliação de insônia, ela não pode ser superficial. Eu ouso dizer que é uma das avaliações que dentro da medicina da saúde integral é aquela que eu mais preciso fazer ajustes, porque os ajustes, eles começam desde a hora que a pessoa acorda até a hora que ela vai dormir no outro dia. E geralmente são ajustes de hábitos que vêm sendo
repetidos há muitos anos, né? Tanto hábitos mentais, quanto emocionais, quanto hábitos físicos, que afetam ali a regulação circadiana daquela pessoa. Bom, então, o que é esse ciclo circadiano mesmo? É o ciclo sono-vigília, que é regulado pela glândula, pela nossa pineal, que libera o hormônio da melatonina, que é aquele hormônio que conta para o nosso corpo que está chegando ao anoitecer e que ele precisa se preparar para dormir. Então, esse ciclo sono-vigília, ele é regulado pela pineal a partir do momento em que ela recebe pelas membranas supraquiasmáticas do nervo óptico, né, entra pelo nosso olho as percepções de claridade ou escuro, e isso chega na nossa membrana supraquiasmática do nervo óptico, que manda essa informação para a glândula pineal, que recebe essa informação e nos diz se é dia ou noite, se temos ou não que nos preparar para dormir ou se podemos nos despertar. Então, todo o nosso metabolismo funciona por esse olhar da luz, né? Alguns animais, eles têm essa glândula reguladora na superfície da sua pele, como alguns répteis, né? E isso reforça muito a questão da pineal como terceiro olho, como aquela terceira visão. Então, a função dela principal é esse ajuste, mas existem outras funções agora sendo estudadas que são justamente ligadas a essa questão da espiritualidade, né? Da pineal como um lugar de conexão com a nossa espiritualidade. Tem um pesquisador, o Dr. Sérgio, eu não me lembro exatamente o nome dele, um pesquisador da USP que trabalha exclusivamente com o estudo da glândula pineal e espiritualidade. Ele fez um mapeamento da glândula, um estudo dos cristais, né? E mostrando o quanto ela varia de acordo com percepções diferentes de campo eletromagnético. Então, não só esses estudos dele, mas estudos novos vêm mostrando a pineal como aquele lugar que ele sofre alterações de acordo com práticas de meditação e que ele sofre alterações de acordo com percepções de campos eletromagnéticos diferentes. Então, isso é muito interessante, porque isso talvez nos confirme o porquê esses antigos sábios estudiosos diziam que a nossa glândula pineal era o nosso assento da alma. É como se ela fosse aquela capacidade interna, neuronal mesmo, de perceber aquilo que não que é visto pelos olhos, como a luz, mas que também é visto por outros sentidos. Então, é como se ela tivesse essa capacidade de perceber aquilo que não é percebido por nós de forma clara, né? Então, seria ali realmente um dos pontos que nos conecta a uma espiritualidade, né? Como dizem muitos, nos conecta à mediunidade. As pessoas que estudam mediunidade falam que aquele ponto ali é o ponto de conexão realmente com o mundo espiritual. Então, a gente tem ainda alguns mistérios dentro do conhecimento dessa glândula, mas até agora o que a gente sabe é isso. Ela produz a melatonina, ela regula o ciclo circadiano, ela funciona a partir da recepção de informações a partir do nosso nervo óptico e da luz solar, e ela é extremamente sensível com essa variação dia-noite, fazendo com que essa regulação, essa produção da melatonina, que é produzida a partir da serotonina que foi gerada ao longo do dia, fazendo com que essa produção seja alterada ou não de acordo com variações mesmo de estados emocionais, de grau de estresse, de grau de percepção da vida, né? Então, ela acaba se alterando muito de acordo com os estados emocionais. Então, o que a gente tem até agora de conhecimento sobre a pineal, que são muitos, mas que a gente tem de forma realmente resumida, é isso: a regulação do nosso ciclo circadiano, do nosso ciclo sono-vigília, do dormir e do acordar. A percepção de mudanças de estados causados pela meditação pode ser uma das suas funções, e também de alterações em campo eletromagnético, o que nos leva a pensar um pouco sobre a questão realmente da conexão com a espiritualidade, está ali na base da pineal. Tá certo? Então, esse é um dos pontos, essa é a função dessa glândula tão especial. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a melatonina, esse hormônio também tão especial e mágico, né? Que, como dizem, o pessoal adora coisas mágicas, que vem a partir da produção ali na nossa pineal, tá certo? Bom, a melatonina, né, na verdade, ela é um hormônio, um neurohormônio com funções muito importantes hoje, já consideradas com área de ação muito importante em várias patologias.
e que foi trazida, né, de forma de seu uso liberado no Brasil há mais ou menos uns 4 anos, eu acho, 3, 4 anos, tem pouco tempo, na verdade. E que se tornou uma febre, né? O seu uso se tornou uma febre. Então, hoje, a pessoa teve insônia, a gente já pensa logo, vai dar melatonina, né? Então, meio que virou uma febre, sem um estudo específico e direcionado da indicação daquela pessoa para o uso da melatonina, né? Então, não são todas as pessoas que têm indicação realmente do uso desse hormônio. E como que a gente sabe isso, né? Por isso que eu realmente tenho não é um pé atrás, não, viu, gente? Eu não gosto muito eu não me seduzo pelas grandes conquistas medicamentosas ou sintéticas ou laboratoriais que chegam e que são promessas de milagre. Então, a melatonina, ela chegou muito assim, quando ela chegou, né? Ela já era usada, ela realmente é fantástica. No entanto, quando ela foi liberada, veio muito esse boom do, nossa, agora nossos problemas com insônia acabaram, porque a gente tem a melatonina e ela é incrível, né? E finalmente nós vamos usar algo. Então, eu vi muitos colegas médicos integrativos, todos assim, né? Tipo, olha, eu tenho uma carta na manga, eu tenho a melatonina aqui para usar para você. Então virou um jogo meio comercial. E eu realmente olho com um pouco de pé atrás para isso. No entanto, sem deixar de considerar todas as possibilidades terapêuticas incríveis que a melatonina traz para nós. Mas a gente tem que saber usar. Eu, particularmente, não a uso no primeiro momento de indicação de insônia, porque a insônia é algo que tem que ser estudado, como eu falei ali no começo. A gente pode até tentar com um outro floral, com uma outra indicação, no entanto, não é um remédio que muda o problema, que resolve o problema da insônia. São muitos fatores e hábitos que são associados ali àquele dormir mal. Eu falo que quem dorme mal é porque tem o dia mal, é porque passa o dia talvez em pensamentos estressantes, em trabalho estressante, em desconexão consigo mesmo, não produz serotonina de forma adequada e não tem como produzir melatonina para dormir bem à noite. Então, eu falo que o efeito é que a noite é só um reflexo do dia, mas a gente precisa realmente dosar ou não a indicação da melatonina. E eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês, certo? Bom, a melatonina é esse hormônio natural produzido ali pela glândula pineal, que é o principal precursor responsável por esse ciclo circadiano, pelo nosso ciclo sono-vigília. Então, o pico da melatonina na gente é justamente quando a noite vai alta, né? Aquele momento em que a melatonina está alta e é o momento em que a gente está ali desligado e dormindo. Então, realmente, um déficit de melatonina faz com que a pessoa não consiga pegar no sono. No entanto, ela é influenciada por fatores muito, muito lábeis, como a própria luz do ambiente, né? Então, ela começa a sua produção logo ali no começo da noite, quando a luz solar vai caindo ali, é o início da produção da melatonina, e aí ela vai aumentando a sua produção, tendo o seu pico no período máximo noturno de escuridão. Só que vários fatores da luz ambiente podem afetar a sua produção. Então, por exemplo, aquela luz azul, né, de 480 megahertz, eu acho que é a frequência dela, é uma luz que afeta muito a pineal e que não deixa produzir melatonina. Então, ela atrapalha. Então, para trabalhar com melatonina, a gente tem que olhar todos esses fatores do ambiente que podem estar naturalmente atrapalhando a sua produção, porque isso é natural do organismo. É natural que o organismo produza a melatonina com a quantidade suficiente que a gente necessita para o nosso uso ao longo do nosso dia. É claro que existem fatores e pessoas que vão ser diferentes, é por isso que cada um é um e a gente tem que ter esse olhar individualizado. E aí entra a melatonina prescrita, né, indicada por um médico ou por um nutricionista, geralmente, né? E essa melatonina indicada, ela tem ali uma dosagem de suplementação que vai de acordo com aquilo que o médico achou interessante para aquele paciente. Então, geralmente a indicação é entre 1 a 2 miligramas por dia, tomar antes de dormir, né, até 2 horas antes de dormir. Por quê? Porque ela é indicada para aquelas pessoas que têm. Ela é indicada para quem, né? A melatonina, na verdade. Para aquelas pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono, né? Que têm muita dificuldade, que ficam alertas ali, que não conseguem pegar no sono. Ela não é indicada, por exemplo, para aquelas pessoas que começam o sono muito bem, mas que no meio da noite acordam, entende? Ela pode até ter resultados, porque eu já vi resultados nas pessoas que têm esse sono que acordam no meio da noite. No entanto, não é o mais comum. Esse sono que acorda no fim da
da noite, geralmente meio da noite, fim da noite, tem muito a ver com quadros de depressão. E aí a investigação tem que ser outra mesmo. Então, ela é indicada mais para aquelas pessoas que têm dificuldade ali de pegar no sono. Ela também é indicada para as pessoas que têm declaradamente, você comprovadamente percebe uma desregulação no ciclo sono-vigília. Aquelas pessoas que sentem muito sono ao longo do dia, que dormem muito ao longo do dia e que não sentem sono à noite, ou que não sentem sono hora nenhuma, né? Que ficam ali meio zumbizando mesmo. Então, ela pode ser usada. E ela pode ser usada também para controlar a insônia do idoso, que é muito comum o idoso, né, ter aquela desregulação mesmo circadiana aí, e ter mais insônia. Então, dentro do sono, ela tem essas principais indicações, né, essa insônia do começo, essa questão da desregulação do ciclo sono-vigília, a insônia do idoso, né, deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa, alguma coisa assim, não, é isso mesmo. E o que eu só esqueci é o distúrbio comportamental do sono REM, né? Que aí é uma coisa que você tem que ter uma investigação do sono muito boa, né? Uma pessoa preparada para investigar o sono e realmente indicar se ela é ou não ali, se é ou não ali uma indicação por um desregulamento comportamental do sono REM. Por isso que eu falei que a gente tem que saber exatamente as indicações, certo? No entanto, sabendo as indicações, essas são as indicações para o sono. Daqui um pouco eu vou falar das outras indicações. Mas sabendo essas indicações para o sono, ela é uma ótima opção. Eu, particularmente, começo com outras opções. Mas, por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente tem que olhar o comportamento daquela pessoa ao longo do dia para traçar novos hábitos ao longo do dia. Senão ela vai parar de tomar melatonina, ela vai voltar a ter insônia. E a melatonina, a gente não sabe o uso dela prolongado, quais são os fatores, entendeu? Já que o nosso corpo sabe o quanto tem que produzir dela, né? Então a gente não sabe, por isso ficar usando prolongadamente, a gente não sabe exatamente quais os efeitos que isso vai ter a longo prazo. Então é importante que a gente olhe para primeiro, eu pelo menos, primeiro conhecer a rotina daquela pessoa, entender os fatores ali ligados à insônia, entender quando começou. Por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente que ela começou a insônia exatamente aos 9 anos, depois de um quadro, eu acho que era um quadro de estresse que ela passou na família. E é muito interessante porque, se eu for pensar, né, do ponto de vista biográfico, mesmo do estudo da biografia humana, tem tudo a ver a começar aos 9 anos, é ali que começam muitas questões que a gente traz para a resolução na vida adulta. E aí ela começou ali, a insônia, então é uma insônia muito antiga, ligada à ansiedade e medo. Então eu tenho que olhar para essa ansiedade ao longo do dia e cuidar dela, né? Para que eu possa mexer na insônia também, para que isso talvez reflita na insônia. Então, a melatonina também é uma boa opção para isso, sim. Sim, ela é. No entanto, a gente tem outras boas opções também, né? Que são bem naturais. Então, eu tenho usado para essas pessoas, por exemplo, eu uso ali uma medicação, um ansiolítico natural, né? Que são muitos, ou eu uso um floral para equilibrar a parte energética mesmo da pessoa, e enfim, e observar, né? E aí, se não resolver, a gente vai trabalhar. Aí eu já conheço mais a pessoa, já entendo mais o ciclo rítmico dela, a gente já sabe onde ela está errando, a gente conserta por uma boa higiene do sono, a gente conserta aqueles pontinhos ali. E aí, sim, não teve resultado, vamos tentar a melatonina, a gente vê se a melatonina foi efetiva. Enfim, por isso que eu digo para vocês, o ajuste da insônia pode ser que a gente tenha resultado ali na primeira tacada. E pode ser que aquela primeira tacada funcione por um tempo e depois a gente tenha que usar outras opções, né? Por exemplo, o meu pai, eu sempre falo de insônia, eu falo do meu pai porque ele é minha referência, porque ele sempre teve insônia, eu já testei muita coisa com ele. E teve um momento que ele deu muito certo com a aromaterapia. Com lavanda, né? Bem básico mesmo, ele deu muito certo. Isso durou alguns meses, aí começou a não dar mais certo. Aí a gente vai procurar outras opções. Ele também dá certo com florais, ele sempre dá bastante. Então a gente intercala ou a gente usa as duas coisas. Como a insônia dele é mais terminal,
mais terminal não, é mais no meio da noite, ele pega no sono bem, eu nunca usei melatonina. Mas num dado momento eu resolvi testar, eu falei, vamos testar aí por um mês para ver se melhora. E aí ele tomava a melatonina um pouco mais cedo, se eu não me engano, isso. E aí ele tinha uma noite relativamente bem. Então, mesmo que ele não tivesse indicação, eu usei e ele teve resultados, pelo menos por um período. Então, como eu falei para vocês, a insônia, né, particularmente, é algo que tem que ser estudado junto com o paciente, tem que ser conhecido todos os pontos ali de gatilhos ao longo do dia, ao longo da vida, né, de como são os fatores estressantes, para que só então você consiga realmente ir ajustando a melhor terapêutica, que também envolve terapêuticos comportamentais, como parar 4 vezes ao dia e fazer 1 minuto de respiração. Todo mundo que eu trato insônia, eu faço isso. Para 4 vezes ao dia e faz 1 minuto de respiração. Então, faz uma prática antes de dormir, também meditativa, uma prática de respiração. Tudo isso também precisa ser colocado no pacote de tratamento. Senão, a gente vai continuar buscando lá fora um medicamento mágico como a melatonina, um hormônio mágico como a melatonina, para tratar aquilo que a gente tem ferramentas e tecnologia interna para resolver, entende? Então, isso é importante que a gente olhe para isso, tá certo? Eu vou falar agora outros benefícios da melatonina, tá bom? Bom, então, ao longo desses últimos 20 anos, né, tem se acumulado muitas evidências sobre outros benefícios da melatonina. Um deles é no tratamento adjuvante de quadros de obesidade e de ovários policísticos, porque ela tem ali uma regulação metabólica energética, principalmente na produção e na regulação da insulina. Então, ela é usada e até indicada como coadjuvante no tratamento de obesidade, por esse efeito dela ali na regulação da nossa regulação do nosso ciclo energético. Isso é um dos grandes benefícios da melatonina, então muitos podem usá-la como como tratamento coadjuvante na obesidade. Outros lugares onde ela pode ser usada são hoje, né, comprovados em tratamento adjuvante de autismo, pela capacidade que ela tem dessa regulação neurohormonal, também em quadros de depressão, de enxaquecas, de distúrbios demenciais. Então, a gente tem um potencial aí incrível realmente desse remédio mágico, como eu disse para vocês. E eu particularmente, como eu falei, eu uso de forma... como é que eu vou falar? Eu uso com parcimônia, não uso demais exageradamente, porque eu acho que ele é muito bom quando você usa de forma correta, esse hormônio quando você usa de forma correta. Então, geralmente eu faço testes mesmo de indicação ou não do uso da melatonina, entendeu? Mas para tratamento de ovário policístico, como coadjuvante da obesidade, ele é bem importante, bem interessante ser usado. Também para esse tratamento coadjuvante de autismo e de depressão, tratamento de depressão, a gente tem essa opção terapêutica também, tá certo? Por quê? Porque, assim, como ele regula o ciclo sono-vigília, ele age em outros receptores também, já a nível neurohormonal, ele tem esses outros fatores todos. Ela, né, melatonina, tem essas outras possibilidades terapêuticas e resultados. Então, a gente tem sim um arsenal que pode ser usado a partir desses estudos, desses últimos 20 anos, sobre essa possibilidade, tá certo? Então, como eu falei, eu acho que eu ia falar mais da insônia, mas eu já falei bastante aqui ao longo dessa aula. Essa aula aqui, eu quero trazer para vocês alguns aprendizados que precisam ser sedimentados. Pode ser que você encontre outros vídeos falando também desse assunto, mas eu tentei trazer principalmente o que é mais importante. Então, é olhar para a pineal como esse lugar que ainda vai nos levar para muitas descobertas, que ela realmente é um ponto incrível de conexão com o nosso campo energético e provavelmente que ela se transforma em estados meditativos mais profundos, trazendo para nós a possibilidade de pensar como uma prova, né, uma comprovação de que ela é afetada realmente por outros campos além do nosso. Então, a gente não descartar essa possibilidade. Quem realmente tem se aprofundado nos trabalhos e estudos como insônia, né, como a própria obesidade, ela é um fator que é bom ser estudado, inclusive a melatonina começar a ser usado de forma adequada e correta. Você pode estudar isso
Eu não sei te falar exatamente onde você pode estudar. Eu estudei por artigos, né? Vários artigos falando indicação ou não da melatonina, como eu sempre faço. Aí pego aquelas indicações e começo a fazer os testes com os pacientes para ver se realmente a gente tem efeito, né? Dentro daquilo que é orientado. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia faz algumas orientações e alguns cuidados. Então você pode buscar essas referências, né? Dentro do MSI eu tenho aprofundado nesses estudos de como usar essas outras opções também. Mas de uma forma que não seja, né? Porque o meu foco de trabalho, gente, vocês vão perceber, ele nunca é você colocar toda a sua intenção num fator externo. Eu acredito muito na possibilidade de autocura simplesmente pela mudança de chip aqui mental. Se você for perguntar qual a sua principal crença, essa é a minha principal crença, sabe? Contando aqui para vocês. Tudo é possível a partir do momento em que a gente faz limpeza de mente subconsciente, acessa traumas, libera traumas e reseta e começa um novo ciclo. Então, tudo é possível para mim a partir disso aí. Esse é o primeiro lugar que a gente tem que mexer a nível mental. No entanto, a gente também tem que olhar para as opções farmacológicas, né? Para as opções sintéticas, que podem trazer melhora, ajustes na nossa qualidade de vida, porque se a gente ajusta a nossa qualidade de vida, isso reflete de forma positiva na nossa capacidade até de autoconhecimento, autoestudo e tratamento. Então, a melatonina é uma opção terapêutica boa, é uma opção terapêutica que deve ser usada nos casos realmente corretamente indicados. Tá certo? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou dúvida, pergunta aqui. Se quiser falar mais sobre o assunto, a gente pode aprofundar em outras questões, trazer outros estudos para conhecimento de vocês. Tá bom? Bom dia, até mais. Se você gostou, clique aqui, ativa o sininho para receber mais aulas e compartilha com outras pessoas que possam gostar também. Até mais.